A paz do Senhor Jesus para todos os irmãos, todas as irmãs. A paz do Senhor. Não sei como é que vocês estão, mas espero que todos estejam bem. Que Deus abençoe sua casa, sua família, que o Senhor entre esta manhã levando paz, harmonia para a tua casa, minha irmã. Eu tenho uma palavra para deixar para você esta manhã. A palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo: antes que te formasse no ventre da tua mãe, eu te conheci. Deus estava falando para Jeremias: eu não dependo de opinião de ninguém para escolher o meu profeta. Deus escolheu Jeremias como profeta desde o ventre da sua mãe. E ali ele diz a Jeremias: as nações eu te darei como profeta. A palavra do Senhor diz que Deus falou para Jeremias no capítulo 18 do livro de Jeremias. Diz assim: a palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo: dispõe-te e desce à casa do olheiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do olheiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o olheiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Deus mandou que Jeremias se levantasse, tomasse uma posição e não passasse só em frente, entrasse na casa do olheiro. Mas ele diz para Jeremias: se levante, como diz a você, tome uma posição, se levante, porque eu quero falar com você. Deus fala para mim e para você, irmãs. Tome uma posição, se levante e vá à casa do olheiro, porque lá eu farei ouvir a minha voz. Aleluia, Jesus. A Bíblia fala, irmãos, aqui em Jeremias, desde o capítulo 1 até o 18, da rebeldia do povo de Deus. Esse povo não era povo, e Deus formou uma nação. Mas esta nação estava se afastando de Deus, só dando ouvido aos falsos profetas. Mas Deus levantou Jeremias como profeta para falar ao povo de Israel. O povo tinha se afastado de Deus, não queria saber de obedecer ao Senhor. Estavam seguindo aos falsos profetas. Mas Deus fala para Jeremias que ele vá à casa do olheiro, porque lá ele vai falar com Jeremias. Ele não disse a Jeremias para Jeremias falar. Ele mandou Jeremias ir e escutar o que ele ia falar. E Jeremias diz: desci à casa do olheiro, que ele estava que ele já estava entregue à sua obra. Então não é quando Jeremias chegou na casa do olheiro, ele já estava trabalhando. Ele já estava ali entregue àquele trabalho de amassar e modificar aquele vaso. Muitas vezes, irmãos, nós achamos que só depois que pregamos, depois que pregamos, depois que oramos, é que Deus vai trabalhar. Deus não necessita de mim nem de você para fazer a obra. Ele já estava trabalhando antes que Jeremias chegasse à casa do olheiro. Aleluia, Jesus. Deus só quer, irmãos, como ele diz, levante-se, tome uma posição e vá descer na casa do olheiro.
A palavra do Senhor diz que esse olheiro estava fazendo o vaso conforme lhe parecia. Ele, como o vaso que o olheiro fazia de barro se lhe estragou na mão, então não foi o olheiro que quebrou o vaso, foi o vaso que se quebrou na mão do olheiro. Então, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Presta atenção, minha irmã, porque não foi o olheiro que quebrou o vaso, mas o vaso que se quebrou. Então veio a mim a palavra do Senhor: não poderei eu fazer de vós como fez esse olheiro, ou casa de Israel. Deus mandando Jeremias falar para aquele povo rebelde que tinha se afastado dele, que ele poderia também fazer como esse olheiro. Ele diz: eis que como barro do olheiro, assim sois vós nas minhas mãos, ó casa de Israel. Aleluia, Jesus. Ele diz assim: no momento em que eu falar acerca de uma nação, então, meus irmãos, esse povo estava rebelde, não queria saber do Senhor. Mas Deus, irmãos, ele estava trabalhando. Este vaso era a casa de Israel. Esse vaso que se quebrou era a casa de Israel na mão do olheiro. Eles já estavam quebrados, eles já estavam passando sofrimento por causa da sua desobediência. Irmãs, o olheiro, Deus queria falar com Jeremias. Ele disse assim: Jeremias foi enviado à casa do olheiro para receber instrução. Ele não foi para perguntar nem para criticar. Ele foi para a casa do olheiro para receber instrução. Deus queria mostrar para Jeremias como ele poderia fazer com o povo de Israel. E ele pediu para que Jeremias se levantasse. Então, que Jeremias tomasse uma posição. Aleluia, Jesus. Jeremias fala no capítulo 3, eu desci à casa do olheiro e ele já estava entre as suas obras sobre a roda. Então, ele já estava moldando ali o vaso, pegou aquela argila e estava fazendo aquele vaso. Mas a Bíblia diz que o vaso se quebrou na mão do olheiro. Aleluia, Jesus. Às vezes acontece assim. Deus chama a gente para um propósito e aí ele começa a trabalhar na nossa vida até que nós venhamos nos quebrar na mão do olheiro. E aí ele pega e faz outro vaso conforme lhe pareceu bem. Amém? Eu deixo essa palavra para você, uma instrução de Deus para nosso coração. Que Deus abençoe todos vocês. Eu vou orar, minha irmã, por todos os pedidos de oração, todos aqueles que botaram seu pedido de oração. Eu peço que Deus venha responder aos pedidos de oração. Aqueles que estão pedindo para passar em concurso, que o Senhor venha abençoar, que venha passar. Aqueles que estão pedindo prosperidade nas suas empresas, que o Senhor venha dar prosperidade aos meus irmãos, conforme o seu coração. Aqueles também, meus irmãos, que estão pedindo restauração da sua família, que o Senhor venha esta manhã restaurar as famílias, restaurar os casamentos, libertar os que estão no vício. Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, responda estas orações, meu Pai. Responde os pedidos de oração de teus servos.
Liberta aqueles que estão no álcool. Salva a alma, meu Pai, daqueles que estão sem conhecer o teu Filho Jesus Cristo. Entra nos lares com salvação, com libertação, com restauração. Deus, em nome de Jesus Cristo, também eu peço, meu Pai, para que o Senhor venha abrir porta de emprego. Pai, dá novas oportunidades ao teu povo. Restaura as famílias, liberta, que seja cancelado todo mal contra a vida dos inscritos deste canal. Que eles venham contar testemunho do teu amor, da sua grandeza, meu Pai. Também eu oro esta manhã por aqueles que estão com seu pedido de oração, colocaram os seus papéis para impedido de aposentadoria na mão dos advogados. Que o Senhor venha dar vitória àqueles que estão com causa na justiça. Aqueles que estão com depressão, aqueles jovens que estão no vício das drogas. Que o Senhor venha libertar. Pai, liberta, meu Senhor da glória, todos aqueles que estão perturbados, aqueles que não te conhecem como o único e verdadeiro Salvador. Que o Senhor entre nos lares com salvação, libertação, restauração, em nome de Jesus. Que Deus abençoe vocês, minhas irmãs. Que Deus abençoe você, sua casa, sua família. Que esta oração venha chegar a muitas pessoas. Pai, em nome de Jesus, meu Pai, restaura essas famílias. Liberta os que estão cativos, meu Pai. Dá vitória àqueles que vão fazer concurso, que eles venham passar. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Abençoa todas as famílias, livra do mal. Que esta palavra, meu Pai, venha falar diretamente ao coração do teu povo. Que Deus abençoe, minha irmã, todos vocês. Amém.